queridos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e hoje nós iremos trazer mais um estudo, para a nossa edificação, tirando dúvida dos nossos irmãos que nos seguem, que nos assistem, as pessoas amigas, E desde já eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, e versículo de número 18, que vai nos dizer assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Você pode achar até estranho a leitura da minha Bíblia, porque ela tem uma versão, ela é traduzida por Milton Azevedo de Andrade, a tradução dela é diferente, É a Bíblia que a linguagem dela é diferente das outras, não é que nem a mais conhecida, que é a de João Ferreira de Almeida. Porque eu li esse versículo e qual será o assunto no dia de hoje, O assunto do dia de hoje é justamente, vamos falar um pouco sobre o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o que é o Espiritismo, quem foi o fundador, as ideias mais ou menos que ele tem, e ver o erro, também que eles têm, Então o estudo de hoje vai ser baseado em cima do Espiritismo. E falar em Espiritismo, eu li esse versículo até porque fala de João Batista, e que da onde nós vamos ver que eles usam esse versículo bíblico para dar base a algumas doutrinas, ou uma das doutrinas que eles lá acreditam, O Espiritismo, conhecido no nosso país, e vamos ver que é conhecido em vários outros países. Primeiro, quem foi um dos principais, dessa denominante, ensinamento, alguns dizem que foi Platão. Ele foi um dos principais defensores, dessa religião, dessa doutrina, desses ensinamentos, assim você pode chamar como quiser. Ele diz que foi um dos principais, dos seus ensinamentos, com temas principais em alguns dos seus diálogos, como o diálogo de Menon, Fedron e assim por diante, outros diálogos que ele publicou, como a República e outros demais. Mas vamos conhecer um pouco sobre eles, O termo usado muitas vezes por ele como espiritismo, como já falei aqui, é um termo que ele é francês, que significa espírito, em francês. Surgiu quem foi um dos criadores é o neogismo, criado pelo pedagogo francês chamado Hippolyte Lyon, mais conhecido em nossa linguagem como Allan Kardec, Ele foi o fundador dessa seita, dessa religião, ou desse segmento, para renomear especificadamente o corpo de ideias por sistematizadas em livros que ele escreveu. Nós vamos ver que ele escreveu mais ou menos um volume de 5 livros que ele escreveu, Em virtude da existência de vários pontos em comum, o termo ou os termos espiritismo, ou espiritualidade, como muitos usam, tem sido na atualidade muitas vezes usado inapropriadamente como sinônimo diferente. Nós vamos ver que o termo kardecista e kardecismo
são equivocados porque o sufixo ismo de um significa dizer pós ou criação. E como a doutrina não foi organizada, ela foi codificada por Allan Kardec, né? Então ela não foi, ele não foi o criador, porque ele foi o codificador do espiritismo, né? Ou do espirituísmo, né? Então essa doutrina foi codificada. Quem segue essa doutrina espírita, essa pessoa ela é denominada como espírita, como todo cristão que segue o cristianismo, né? Ou toda pessoa que segue o cristianismo, ele é considerado cristão. Quem segue esses ensinos codificados por Allan Kardec, né? Ele é considerado espírita, né? A sua prática é denominada espiritismo. Assim seguem os ensinamentos codificados por Allan Kardec, como eu já falei. No Brasil, no nosso país, o espiritismo tem se expandido. Segundo dados de 2005, conta com cerca de 15 milhões de adeptos essa religião ou esses ensinamentos, espalhado entre diversos países, não é só no Brasil, como por exemplo em Portugal, Espanha, na França, no Reino Unido, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, Argentina, no Canadá e principalmente em Cuba, na Jamaica e aqui no nosso país, no Brasil. Sendo que este último tem a maior quantidade de adeptos no mundo. Isso é, nesses outros países primeiro citados, como Portugal, Espanha, França e os outros, eles têm poucos adeptos. Onde eles mais têm adeptos dessa religião ou desses ensinamentos é em Cuba, na Jamaica e no Brasil. Nesses três são focos onde eles têm muitos adeptos a essa religião. Agora, como eu venho falando, é religião, doutrina, o que é? É uma religião ou é uma doutrina, né? Se você perguntar a algum frequentador, né, assíduo do centro espírita, se você for perguntar a ele, provavelmente receberá a seguinte resposta: o espiritismo é uma doutrina, ele vai dizer, relevada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que a codificou em 5 obras. E eles vão falar 5 obras, como a primeira, o Livro dos Espíritos, né, que ele escreveu em 1858. O Livro dos Médiuns, né, que foi escrito em 1859. Ele vai falar o livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1863. O livro chamado O Céu e o Inferno, escrito em 1865. E por último, o livro chamado A Gênese, que é de 1868. Então, são essas 5 obras que eles vão falar e vai mandar você ler, mandar você analisar. Agora, o que é que eles ensinam, né? No que é que eles acreditam? Como fala de espiritismo, nós vem logo em mente o que? Espírito, né? Vem logo espírito. Então eles creem em espíritos, né? Eles creem em coisas do além. Agora, espírito existem, né? Vamos ver o que é que eles ensinam. O espírito, vamos ver no que ele acredita. Diz assim, o espiritismo não só acredita em espírito, como também a sua codificação é baseada em comunicação com a espiritualidade superior. Isso é, a reencarnação explica a existência do espírito e a sua eternidade. Quando desencarnamos, né, eles ensinam assim, nós encontramos na erraticidade
ou no mundo espiritual, nele uma quantidade, ou continuamos a agregar conhecimento em busca da elevação. Através dos médios, né, que eles acreditam muitos, e tem muitos médios, eles têm muitos adeptos, né? Através dos médios que é feita a comunicação com os espíritos, né? Então, é através dos médios que eles se comunicam com as pessoas do outro lado, se pode assim dizer, né? E um dos médiuns mais conhecidos se chama Chico Xavier, né? Que por meio da psicografia, um tipo de mediunidade que ele age, que ele faz, ele escreveu mais de 400 livros ditados pelos espíritos. Diz ele assim que os espíritos foi que o guiou. Os espíritos foi falando e ele escrevendo, né? Ele acredita assim, né? Assim como Allan Kardec tinha sonho e várias outras coisas e falava com os espíritos, esses também têm essa mania. Agora, a respeito de Jesus, né? O que é que eles dizem, né? Eles dizem que Jesus Cristo, não é o enviado de Deus à Terra. Eles não creem que Jesus é o enviado de Deus à Terra. É apenas um espírito mais evoluído, que serve de guia para toda a humanidade. Isso aí, não crê que Jesus é Deus, não crê que ele foi enviado por Deus à Terra, né? Ele crê que Jesus é um espírito evoluído, né? Um espírito evoluído, né? Eles andam mais ou menos em conjunto ou em lado do teosofismo, né? Que apesar deles serem diferentes, o teosofismo e o espiritismo, mas eles andam mais ou menos de lado, porque o teosofismo acredita em karmas, em Nínive, né? Acredita em Mahatma, que é quase igual a reencarnação deles, né? Que só muda o Criador, porque quem fundou, nós vemos o Espiritismo, quem codificou foi Allan Kardec. Já o teosofismo religioso, o fundador também é uma russa, é uma mulher, né? Chamada Helena Blavatsky. Mas ele anda mais ou menos, porque o teosofismo religioso acredita e coloca Jesus junto com Buda, junto com Maomé, né? Iguala a Jesus a esses dois, né? Diz que ele foi um espírito que chegou à perfeição por intermédio de vários karmas, né? Que morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, até chegar ao homem perfeito, a uma Mahatma, né? Então, por intermédio desses karmas, aí vai chegando, ó, vai se evoluindo até chegar ao espírito de luz, que no caso seria o que o espiritismo ele ensina, que é o espírito de luz perfeita, né? Que é a reencarnação. Agora, a morte. Como é que eles veem a morte? A morte de um ente querido, por mais dolorosa que seja, né? Não deve ser encarada de forma absolutamente negativa. Muitas vezes é apenas um reencarnamento de uma missão nesse mundo, né? Entre os vivos, né? Então eles não encaram a morte de uma forma assim, a pessoa morreu, acabou. Não. Ele já cumpriu a missão dele neste mundo e vai reencarnar, né? No outro corpo, e que esse outro corpo ele vai, dependendo do que ele praticou na sua vida anterior, ele vai receber um corpo bom ou um corpo ruim, vai sofrer, né? Até chegar em um espírito ou em uma Mahatma, né? Vamos dizer assim. Então, a reencarnação, já que estamos falando de morte, é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo o qual, segundo uma porção do ser, é capaz de subsistir a morte do corpo, chamada de consciência e espírito ou alma. Essa porção, eles dizem assim, seria capaz de ligar-se
sucessivamente aos diversos corpos para consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma, né? A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito ou aceito por doutrinas religiosas e filosóficas, de que na morte física a alma não entra em um estágio final, mas volta ao ciclo do renascimento, né? Do renascimento. O Heródoto mencionado esta doutrina, né? Heródoto menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia. Nós sabemos, se você for estudar a cultura egípcia, nós vemos que os faraós, eles eram embalsamados. Por que embalsamavam os corpos dos faraós? Porque eles acreditavam na reencarnação, né? De uma forma diferente daqui. Eles tinham os deuses dele lá. E quando eles eram mortos, eles eram embalsamados, seu corpo era bem cuidado, bem tratado, porque eles acreditavam, se depois da morte eles iam passar por um juízo, se ele merecesse voltar, né, os seus corpos estariam ali conservados, né? Eles eram pesados pelo Deus da morte, o Deus da morte os julgava, eles acreditavam assim, e seu corpo, ele voltava, sua alma para o seu corpo de volta, né? Eles acreditavam assim, por isso que seu corpo era bem conservado e era embalsamado, né? Sendo que nessa concepção, voltando aqui à reencarnação, se dava a intermediamento após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo. Isso é, quando a pessoa morre, eles acreditam, você morreu, você é velho, né? Morreu, né? Você segue essa religião. Quando nasce a próximo bebê que nascer, dentro dessa religião, que tem que ser entre eles, né? Porque não é o próximo bebê que nascer, vamos dizer, de uma pessoa evangélica ou de qualquer outra pessoa, não. Tem que seguir essa religião. O próximo bebê que nascer, eles acreditam que é a alma do ente querido deles que morreram, que já morreu, né? Então eles creem nisso, né? Na reencarnação. Que poderia se dar terra, do sol ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Veja aí, né? 3.000 anos a pessoa nascendo, morrendo, até alcançar o aperfeiçoamento. A reencarnação encontra diversa defesa na filosofia, desde Pitágoras, né? Atualmente, este conceito é aceito por filósofos e religiões do mundo todo, em especial na Ásia. É chamado também de transmigração da alma e metempsicose. Esta última denominação é a mais encontrada em filosofias orientais, em que admite se a alma regressar em corpos de animais. Não, ele acredita que a pessoa pode até reencarnar até em animais, né? Objeto de estudo da pseudociência, da parapsicologia e do consenso científico atual ou fenômenos paranormais. Um erro bem básico, como eu já iniciei o vídeo falando de João Batista, e como estamos falando de reencarnação, eles acreditam que João Batista, ele era o Elias reencarnado, e usa até esse versículo que eu li, e alguns outros versículos para falar que a Bíblia ela apoia a reencarnação. E uma coisa certa é que Jesus nunca pregou sobre reencarnação, isso fica bem claro.
Até quando ele encontrou com Nicodemos, que ele falou que é preciso que o homem nasça de novo, ele não estava pregando sobre reencarnação. Ele estava falando do novo nascimento do ser humano, né? Ele não estava falando sobre reencarnação. E como eles dizem que Elias, ou que João Batista era Elias, conforme eu li aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 17, que a Bíblia diz que veio João Batista no espírito e na virtude de Elias, não quis dizer que João Batista seria Elias, até porque um dos princípios da sua doutrina ou do seu ensinamento da reencarnação seria a morte, como nós vemos que é preciso a pessoa morrer para reencarnar-se em um corpo de um recém-nascido. E como nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, no capítulo 12, versículo 1, que a Bíblia diz que Elias, ele não morreu, ele foi levado para o céu em um redemoinho. Isso não resulta em sua morte, né? Ele foi levado para o céu em um redemoinho. Elias não morreu, então não poderia haver reencarnação, porque para haver reencarnação teria que haver primeiro uma morte. E como Elias não morreu, então daí já começa o erro do Espiritismo ensinar que João Batista seria Elias. E outro erro que eles não viram, seria que o próprio João Batista, se ele fosse Elias, ele tinha se declarado como ser Elias. E o próprio João Batista, ele disse que não era Elias, no livro de João, no capítulo 1, e o versículo de número 21, quando as pessoas perguntam que ele seria o Elias reencarnado. E a resposta de João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 21, diz assim: então lhe perguntaram, quem és, pois? Perguntaram a ele, a João Batista, e disseram, és tu Elias? Porque as pessoas pensaram que ele era Elias, né? Alguns acreditavam. E ele diz assim, ele disse, não sou, né? Aí perguntaram, és tu o profeta? E respondeu, não. Então nós vemos aqui que fica bem claro que o próprio João declarou dizendo, não sou. Então ele não era o Elias reencarnado, né? Então desde aí nós já vemos a falha desses ensinamentos, né, que crê em reencarnação, que crê em espírito, em coisa do além, em mediunidade, em falar com mortos e tudo mais. Isso, irmãos, isso não existe, né? Isso é tudo farsa, é uma doutrina codificada por Allan Kardec, da onde só veio, ele criou essas coisas só para arrumar adepto, para arrumar pessoas para lhe seguir, né? Para seguir essa falsa religião, esses falsos ensinamentos, que não tem base nenhuma, não tem fundamento algum, não tem verdade alguma, e não leva ninguém, não leva a pessoa a lugar algum. E nós vemos que muitas pessoas ricas, muitas vezes famosas, vão atrás dessas pessoas, e que nós vemos que o fim da maioria das pessoas que seguem essa religião, que não só são os espíritas, que são denominados assim eles, né? Mas como falamos em espírita, estamos falando de macumbeiro, estamos falando de espiritismo, de mediunidade, de tudo que envolva o mundo espiritual, está encaixado dentro dessa codificação de Allan Kardec. Então, você não vê nenhum macumbeiro morrer rico, né? Só morre doente. Você não vê nenhum pai de santo se curar, né? Ele diz que cura muitas pessoas, mas muitas vezes ele morre com as piores das enfermidades, não consegue se curar, né? E você vê que muitas vezes esses médicos que falam com pessoas do outro mundo, de outras coisas assim, você não vê eles resolverem nada para eles próprios, eles só morrem na pior, né? E não resolve o problema de ninguém, né? Só faz essas ritualidades que eles fazem, né? Muitas das vezes essas pragas, esses misticismos que eles acreditam, né? Que são os rituais dele, com vela preta, vela vermelha, com galinha, faz com cachaça, faz com tudo, com aquela oferenda que eles oferecem.
Isso, irmão, não passa de misticismo, não passa de ideia de humano, não passa de mente perturbada, né, que o diabo perturba. Muitas vezes fala com ele, porque o diabo assim ele existe, o diabo ele existe, o diabo ele fala com quem quer, assim, com quem pede para ouvir, né? O diabo, se a pessoa der lugar, ele faz tudo isso com as pessoas, então essas pessoas são tudo possessas, né? Não existe espírito, existe demônio, né? Existe Satanás, Satanás ele existe, né? Mas espírito, falar com alma de ente querido, falar essas coisas, acreditar em mediunidade, acreditar em reencarnação, acreditar tudo isso, isso não é verdade, isso não tem base alguma, não tem fundamento algum para você acreditar, não tem prova que isso é verdadeiro, é tudo filosofia falsa, filosofia humana, que não passa de engano para enganar as pessoas que estão perturbadas por Satanás, que em vez de procurar uma religião séria, procurar uma igreja para se tratar, para aceitar Jesus, para ser liberto, vai atrás desses falsos ensinamentos. Amém? Espero que você tenha aprendido, que você tenha, se você não conhecia, que você passe a conhecer e que você estiver acreditando, se você acredita nessas coisas, se você está perturbado, se você está passando por dificuldade, procure uma igreja, aceita Jesus, que Ele vai lhe libertar, você vai parar de ouvir voz, você vai parar de estar dando ouvido a essas coisas, e Jesus irá transformar a sua vida, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E você não vê em momento algum o Espiritismo ensinando o caminho do céu, jamais, né? Você vê Ele falando do céu, falando de Deus, falando de Jesus, falando de salvação, falando de libertação. Como é que demônio vai libertar demônio? Não, demônio coloca mais demônio. Não, quem liberta a pessoa dos demônios é Jesus. Só Ele pode libertar. Amém? Que Deus, Ele nos abençoe. Que você venha conhecer a verdade. Jesus, Ele escrevendo aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 8, se não me falha a memória, de João, no versículo número 38 ou 36, Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E quem é a verdade? Jesus Cristo, Ele é a verdade. Então venha, conheça Jesus, vá para uma igreja mais próxima da sua casa, né? Vá para uma igreja, converse com o pastor, converse com os irmãos, aceita Jesus e viva feliz e seja liberto e conheça a verdadeira felicidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a sua atenção até aqui, né? Que espero você no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, não deixe de deixar a sua sugestão, não deixe de compartilhar com os amigos esse vídeo. Envie, né, para o seu WhatsApp o link para muitas pessoas verem. Publique no seu Facebook, no seu Instagram, ou lá, seja lá na rede social que você usar, para que muitas pessoas venham ouvir a verdade, né, que está escondida muitas das vezes e as pessoas não veem, porque o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, ou do mundo, né, cegou o entendimento das pessoas para que elas não venham ver, não venham conhecer a verdade, né, que no caso seria Jesus, né? Então eu espero que você venha, compartilhe, para que muitos mais venham conhecer a verdade e venham se chegar a Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe.